E eu espalho esse vento, 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 vento. Oiê! Olha a Rose, gente. Oiê! Chegou, menina Rose. E aí, vamos começar? Vamos, né? Tava esperando tu. Né? Fazendo ontem, depois da live do Caetano, não é a melhor live que faça, né? Então a gente já começou com uma concorrência dessa, não tem como. Pois é. Não pretendemos ser melhor que Caetano, tá, gente? Não, jamais, Só jamais. estamos aqui para complementar esse mundo mesmo, já que Caetano parece não ser daqui, né? É, sim. Então, vamos começar. Para a galera ficar meio ciente, eu e Rose, a gente conversou um pouquinho essa semana sobre o filme, sobre as nossas impressões, e a gente fez alguns apontamentos. Mas nós contamos com a participação de vocês, tá? Mandem perguntas, mandem suas percepções. Acho importante, né, Rose? É isso aí. Hoje eu tirei o pijama, né, para participar, porque Eu também vesti a farda. tá parecendo o Natal se vestir para ir pro quarto ou ir pra sala. Eu vesti a farda É. hoje. Ah, tá linda. Hoje eu usei um modelo étnico aqui, Ah, tá, muito bem. Só lookinho da live. no que da live. Isso mesmo. Então, gente, boa tarde para todo mundo, tá? Obrigado por estarem aqui já. Sei que mais pessoas vão entrando e tal. Se a música incomodar, eu diminuo, tá? Eu vou deixar ela aqui tocando. Uma playlist aí latino-americana. Tá por aí, meus sangue latinos. E aí a gente vai conversando. Qualquer coisa, eu posso tirar ou abaixar a mesma música, tá? Pronto, quer começar, Rose? Eita! Quem quer participar também? Podem ter participações especiais, viu? No meu caso, É e no da verdade. Rose. Nas nossas casas tem cachorrinhos que gostam de latir Sim. pra caramba. É isso. Então, eu acho que o que a gente permeou a escolha, né, justamente foi o nosso não conhecimento pelo nosso continente, que é grande e diverso. E eu acho que pensar esse filme mostra também essa dificuldade que foi para encontrar, para curar esse filme, que a gente chegasse nesse consenso, que não houve tanto consenso assim, que a gente foi de escolha. Então, essa dificuldade da gente conhecer as obras do nosso próprio continente. Então, acho que isso aí é a grande questão, né, da coisa. A nossa dificuldade de acesso a esse cinema, principalmente o sul-americano. O que a Bolívia está fazendo, o que Colômbia está fazendo, Venezuela está fazendo de filmes, a Guiana. A gente não tem esse contato com os outros. A gente tem essa ligação principalmente com o cinema argentino, né? Mas a gente também precisa ver a América Latina além da Argentina. Foi uma coisa assim, logo quando a gente decidiu que essa sessão seria latina, né, sul-americana, na verdade, as primeiras opções eram o cinema argentino, e logo a gente se percebeu nesse lugar de tentar ver outros cinemas, conhecer outros cinemas. A gente já passou por isso uma vez, quando a gente exibiu Teta Assustada, né, La Teta Assustada, que é um filme peruano, Peruano. que a gente exibiu numa sessão que a gente fez um especial também multicultural, mas de diretoras mulheres. A gente tinha esse recorte e a gente chegou na Teta Assustada, que é um filme incrível, incrível, que muitos poucos de nós conhecíamos. Nós, o Mirante, tá, gente? Não é eu e a Rose, não. É o Mirante. As curadorias são feitas coletivamente, né? As nossas curadorias são feitas em grupo, então muito pouco a gente conhece, então a gente assumiu mesmo os nossos próprios limites. E para chegar a esse filme dos Pássaros de Verão, a gente teve vários embates, na verdade. Embates no sentido assim, de pessoas sugerir uns ou outro, e até mesmo a falta de nós mesmos conhecermos filmes e essas cinematografias para poder
sugerir mesmo. Então, a gente já reconhece aqui a nossa própria dificuldade de estar conectada a esses filmes, né? Ou ligada a eles, conhecê-los, na verdade, a essas cinematografias. Como é difícil chegar na gente esses filmes bolivianos mesmo, os próprios filmes chilenos, né? Um filme colombiano que a gente é a nossa sessão desse, que a gente vai conversar hoje. E para mim é o primeiro filme colombiano que eu assisti, apesar de tudo. Cara, isso para mim me mostra que eu preciso assistir mais, assim. Não que eu não culpo os filmes nem os cinemas, eu culpo a mim mesma, no caso, como interessada no cinema, que não conheço essas cinematografias, porque dizer que eu assisti um filme e conheço o cinema colombiano, eu estou totalmente doida, né? Não vou nem alucinada. Então, Como é o o Tato seguinte, falou, a gente tem essa perspectiva tanto do México quanto da Argentina. Eles têm produções, né, que a gente conhece mais. Principalmente, acho que o México hoje tá colonizando os Estados Unidos, o Oscar. Cadê o Léo? Não está aqui para falar mal do Inharatu, mas deve estar o Lucas. Enfim. para falar mal do Inharito e do Alfonso Cuarón. Do Alfonso Cuarón. Então, a gente está tendo essa ideia de sair das nossas caixas, né? Também, porque a curadoria também é isso, sair do que a gente já consome para ter esse outro olhar. Assim como Maísa, é meu primeiro filme colombiano também. Aí eu pesquisei, eu consegui assistir ainda O Abraço da Serpente, que é o filme anterior, da co-direção, né? Que é do Ciro Guerra. Para tentar entender mais esse universo que a gente deveria estar muito mais conectado, né? Mais próximo, né? Pelo menos conhecer. E reconhecer que eu realmente desconheço essas cinematografias. E por isso também aqui já faço uma auto-reafirmação do Cineclube, da importância de um Cineclube, né? De estar no Cineclube. Porque foi no Cineclube que eu tive contato com esses filmes. Então, em todos eles eu tive uma experiência muito boa, assim, como uma pessoa que gosta de cinema, e talvez nem tanto como uma realizadora, mas como uma pessoa que gosta de cinema. O Da Teta Assustada foi um filme que me marcou muito, porque é um filme muito forte, e é um filme muito bem feito, muito bom. O filme é muito bom. Então, É dirigido por uma mulher, né? Cláudia Llosa. Para quem não viu. É maravilhoso o filme, como a gente, na verdade, a gente perde. A gente conhece tanto das culturas americanas, culturas europeias por meio dos filmes e desconhece as culturas sul-americanas, assim. E, na verdade, às vezes até as ignora. Então, é justamente essa busca. Isso também faz parte, né, de como é o cinema imperialista também, o cinema americano, o cinema europeu, eles têm essa tendência, principalmente americano, né? E aí não tem espaço para os outros tipos de fazer cinema. Então, como é fazer cinema para a gente já é difícil também. Então é uma realidade muito próxima, né? Pois é. Assim, confessar mesmo a vocês, como pessoas que acompanham o Mirante, né? Essa própria dificuldade mesmo da gente, que talvez as pessoas pensem que a gente conhece tudo no mundo, mas não, é uma busca, assim, na verdade eu sinto que é uma conquista que vem aos poucos. E o próprio acesso mesmo ao cinema. Eu falei com a Rose quando a gente conversou que, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que quer o filme mais fácil, não vou mentir. Eu não sou uma pessoa que baixa muitos filmes ou que vai na busca do filme. Se ele estiver no cinema, eu até vou assistir, mas assim, eu prefiro o filme que já está disponível. E isso me limita. Isso me limita muito. E eu preciso repensar minhas próprias atitudes, entendeu? É isso. Ficou para mim esse questionamento, que eu quero conhecer os cinemas desses países vizinhos e não busco. Então, e aí exige, né, para esse filme estar no Brasil, o que é necessário, né? Para que ele esteja no cinema do Brasil. Tem muita coisa por trás. Também não é só culpa sua, né? É todo esse sistema. A própria fragilidade mesmo da distribuição desses filmes, né? Da exibição, das possibilidades de acesso, né? Porque é complicado, é entender mesmo quanto realmente
dá mesmo, mas é complicado entender que esses filmes, quanto é difícil para esses filmes e para essas cinematografias chegarem na gente, né? O quanto a gente precisa ainda falar e ver cinema, né? É isso. Sim. Acho que a questão que a gente queria começar mesmo com um questionamento que foi nosso e compartilhar com vocês. E aí, Rose? E aí? Eu estou Então, né? nervosa. Ah, primeiro a gente Gente, pensou o que que a gente achou, né, do filme em si. É uma saga, né? É uma saga dessa família e que engloba muita coisa num contexto histórico grande, né? Porque o filme vai condensar praticamente quase, acho que 20 anos ou mais. Vai até os anos 80, né? Anos 60. ele começa nos anos 60 e vai até os anos 80, final, sim, dos anos 80. Ele é quase 30 anos em 2 horas. E aí? Como condensar, fazer refletir sobre isso, né? Aí a gente, poxa, o filme também lembra uma coisa, lembra Cidade de Deus também. Tem uma relação que é essa questão dos anos 60 também. E no sentido que a coisa chega na aldeia da mesma forma que chega no morro, né? E a gente tem vertentes que vai, cada um com as suas diferenças e limitações e também igualdades. E como é que essa relação do tráfico permeia essas comunidades, né? E aí eu Sim, acho que o diretor e a diretora principalmente fala que é como a Colômbia vai para esse capitalismo, que era um país agrário e muda completamente assim. Tem suas relações ainda frágeis e também agrárias do campo, com pessoas do campo, com essas relações de tradições muito fortes e se deparar com essas mudanças que ocorreram. E isso é bem trabalhado no filme. pois é. Eu confesso, eu falei até pra Rose também, que quando eu assisti, quando o filme começa, eu esperava outra coisa do filme, né? Porque ele começa com aquele ritual para que a menina virou mulher, né? Um negócio nesse sentido. E tem aquela dança que ela abre os braços e tal. Então eu pensei que aquilo seria muito forte no filme, as próprias tradições, né, daquelas comunidades, né, que são comunidades nativas, e eu pensei que seria muito mais relacionado o próprio embate até dessas comunidades, porque no começo eles já começam com essa questão das diferenciações das comunidades e como as comunidades dialogam ou não, né? Então eu pensei que seria muito mais nesse sentido, até o próprio ritual do casamento. Então eu esperava algo nesse sentido. E aí o filme muda, a minha percepção pelo menos, né? Ele muda e vem com essa realidade, ou esse contato da Colômbia com a Constituição ou com esse sistema, né, de tráfico. E uma coisa que é muito forte, eu também assisti recentemente uma série na Netflix sobre comida de rua, que é sul-americana, e tem um episódio sobre a Colômbia. E lá eles falam até, e eu acho que é um pouco meio desse imaginário social constituído, e uma coisa muito preconceituosa também, mas que a identidade da Colômbia, a imagem da Colômbia está muito ligada ao tráfico, né, de drogas. Desde então ali, e é o começo, ali ele mostra um começo. Eu acho isso bem brilhante no filme, como ele consegue narrar esses tantos anos de uma maneira fluida, assim, né? O filme, ele não trata só um momento, mas é um movimento que ele às vezes é meio até repetitivo, porque é ciclo, né? É cíclico, meio que sempre tá alguém querendo pegar alguém, o poder, enfim, aquela disputa sempre. Mas ele é brilhante no sentido narrativo, assim, de construção mesmo. Eu achei muito massa como eles conseguem passar por tantos anos e por tantas etapas, né, para demonstrar o crescimento e o desenvolvimento do tráfico é, de maneira tão fluida. Porque eles passam por muita evolução de tempo, né, os próprios personagens. E eu achei muito bacana como eles conseguiram fazer isso. É brilhante, assim, para mim no filme.
é uma das coisas que eu mais gosto. Esse tratamento com o tempo, com os anos passando e tal. E como eu disse, eu pensei primeiro que o filme seria essa questão das tribos e a coisa mesmo do casamento. Então eu esperava mais uma coisa ligada às próprias mulheres e tal, e meio que quebrei a cara, né? Na minha visão. Quebrei a cara. Mas não é que eu não desgostei do filme por conta disso. Mudou, assim, a minha visão, né? Mudou minha visão com relação a isso. Porque... e o filme, para mim, trata muito essa questão do poder e da honra, né? O que legitima muita gente aqui. Parece que no Nordeste parece que isso aí é... A gente vê isso todo instante, toda hora. Essa disputa de poder, essa disputa de validar a sua honra e tal, ou a sua palavra, né? Então, Hum. apesar dos embates econômicos e do próprio crescimento do tráfico, existe muito essa defesa da honra e dos, dos costumes, nem tanto, porque os costumes são sempre questionados no filme. Ou eles levam a embates, né? Muito E aí, fortes. aí também vem a ideia assim, né? Eu acho que é muito interessante quando ele trabalhar o povo Wayuu, né? Ele é um povo que resistiu aos ingleses, aos espanhóis. Então eles têm uma tradição muito forte nesse lugar, né? Que é a Guajira. E é muito bonito como o filme vai trabalhar o espaço da Guajira, né? Aí você tem o litoral, você tem o sertão, que é um semiárido, e o deserto. Sim, Tudo isso ligado ao quê? O povo, né, dos povos originários tem uma relação com o conhecimento vindo da terra, né, da natureza. Então, quando você produz uma coisa, também como, acho que fazendo analogia ao Um Abraço da Serpente, onde o ciclo da borracha também acaba com dizima os povos originários dessas comunidades, o plantio da maconha, o tráfico, na verdade, né? Ele faz com que isso acabe, né? Ou seja, há esse duelo de modernidade, que é moderno, você tem o carro, que é o sinônimo do Mocho, que é o Moisés, o amigo do Rapa, e, e o Rapa, que foi criado num clã que não tem mais ninguém, mas para os Wayus, você ser criado com a família é importante, porque você vai aprender as tradições, vai aprender o que é honra e a palavra, né? E isso é bem legal. sim, E sim. aí, quando a gente está nesse início do filme, em que o Rapa, ele é o Rafa, é o mediador. Ele é o mensageiro entre a família dele, que produz, com os caras lá, os gringos, né? Os americanos. E aí você tem dois tipos de mensageiros, né? O mensageiro, que é o peregrino, que é o tio dele, que é das relações indígenas, e Entre as ele. comunidades, né? Então aí O você tem peregrino. dois. O peregrino é o tio. O tio que é o mensageiro, o nome dele é peregrino. E aí você tem dois tipos de mensageiros no filme, que vai mostrar essa Colômbia, né? Como é que ela convive nesses dois universos, nesse mesmo espaço, nesse mesmo tempo. É, a gente perceber essa própria afinidade eu vou emendando aqui os assuntos pontuados do que a gente já Uhum. observou, tá, gente? Vocês podem comentar e tal. A Tati já mandou algumas perguntas, a gente pode até responder já já. Mas a gente pensando até nessa questão do tempo, o quanto aqueles personagens e aquelas histórias se relacionam com a gente mesmo, com o Brasil, por conta o próprio Moisés, ele é muito parecido com o personagem do... Falhou agora aqui o Zé nome Pequeno. do Zé Pequeno, né? E o tempo do filme é bem contemporâneo à Cidade de Deus. Assim, a Rose já citou, mas a própria Constituição da Cidade de Deus é nos anos 60, como começa também essa conversa, né? Ou esse coisa do tráfico da maconha. Também no filme da Colômbia, né? Também começa nos anos 60, né? E uma coisa que a gente É, achou muito interessante é que os nativos não davam
tanto valor assim para a maconha em si. Eles não aparecem fumando no filme, eles não fazem nenhuma referência a próprio uso da maconha, né? Porque eu pensei que as comunidades nativas poderiam usar até para uso medicinal, para relaxar, enfim. Mas eles não aparecem no filme falando sobre isso, né? Sobre o uso. E também outra coisa que eles não fazem, eles não criminalizam. Não, pelo menos, não institucionalmente, assim, eles não acham, tipo, errado. Pelo menos eu entendi que o filme não dá isso, entendeu? Que as comunidades não acham errado. É tipo vender qualquer outra coisa que se vende quando se planta. Então, eu achei muito interessante, porque o tratamento mesmo, que, por exemplo, eu, Maísa, moro no Jacintinho, sempre tive para alguém que usa ou fuma ou vende maconha, era uma coisa muito criminal. Uma coisa muito errada. E o filme não tem esse peso. O filme não tem esse julgamento também, não. Então, eu achei muito bacana, porque dá para entender também como as comunidades e o próprio povo colombiano lidou ou lida, né? Porque ele fala de um tempo anterior ao nosso, né? Uhum. Lidou com aquele momento, né? E talvez porque eles lidam, eles foram tão fortes ou reconhecidos pelo tráfico, porque para eles não é uma coisa maldosa, criminosa. Não ali naquele momento, né? Não antes de ser uma coisa que está envolvido muita morte e tal. O próprio Rafa, eu falei com a Rosa, eu via ele é meio bananão, assim, ele não tem esse perfil de um traficante, como a gente conhece hoje, né? De ser agressivo, dessa disputa de poder. Ele meio que sempre evitava a briga. Ele é meio apaziguador, meio conselheiro, assim, meio sempre querendo apaziguar. Ele não gosta da briga, entendeu? Enquanto tem personagens no filme inteiro que buscam esse embate. E essa busca do embate é muito mais pelas essas duas questões, poder e honra, né? O embate não é em si, apesar de ter uma questão econômica, que está, assim, relacionada de forma bem delicada no filme, porque não é uma coisa de ter um poder de dinheiro. É um poder de ter o poder. A coisa que o filme demonstra é isso. E eu acho isso interessante para perceber como aquelas comunidades lidavam com esse processo. Pelo menos como fala no filme, né, gente? Não é uma coisa que eu fui estudar a base das comunidades que traficavam maconha, né? Até porque no final do filme, ali naquele momento, final dos anos 80, é quando surge Pablo Escobar, e aí já muda o departamento, porque acabou verdinho, agora nós quer pó, nós quer coisa branca, nós quer coisa dinheiro. Aí vira um mercado, assim, ultramoderno, né? Outra coisa. Sai da parte comunidade, povos originários, né? Vira uma coisa, assim, uma super indústria. Outro departamento, outro babado. Né? Mas eu acho, eu vejo também o próprio Rafa, né? Ele tem essa dualidade, porque ele não foi também criado com o clã dele, né? O clã dele foi morto quando ele vai lá pedir a mão da Zaida. Aí ele diz, não, é o clã tal que foi morto, mas foi morto por honra, com honra, morreram com honra. E aí ele meio que é uma pessoa híbrida, assim, ele conviveu nessas relações. Aparentemente ele cresceu com o Mocho, né? Tem essa relação de irmão. Parece que eles são, tipo assim, né? Nasceram na mesma rua, foram criados juntos. Parece isso. Amigo de infância. Amigo de infância. Sendo que aí o grande BO para o nosso querido Rafa é não ter família, não ter tido família, né? Sim. Eu acho que essa aí é a parada mais de propaganda. E é curioso aqui o comentário que o Marcos fez. É bem isso mesmo, viu, Marcos? É curioso a parte do mocho.
em que o moço diz que a maconha é a felicidade do mundo. E nesse momento o Rafa desdém e diz que é a felicidade deles, no caso dos gringos, né? Aquela cena é bem ridícula, na verdade, para os gringos, né? A gente riu que só eu e Rose, porque o cara dá um pulo numa água rasa. Tão, meu Deus do céu, pra que ele fez aquilo, meu Jesus? Porque, assim, né? Tipo, eles vão entregar aquele primeiro malotão de maconha lá, das verdinhas, bem originais, bem, assim, a coisa mais natureza, nativas do mundo. Aí o cara entrega, recebe a grana, aí eles ficam lá um pouquinho olhando, né, o movimento. Aí os gringos começam a aloprar, assim, do nada. Aí o cara dá um mergulho de bucho, um tudo na água. Meu Jesus amado, qual a necessidade daquele homem? Aí pô, as mulheres tirando as blusas, e é uma bagaceira danada. Aí eles ficam, "Oxe, meu Deus do céu, pra esse povo, parece que nunca viram." A Como impressão é que é deles é mesmo? Ele é da. É como se fosse o. Como exército do. Parece um tipo da galera que faz aquele. Do Rodon, né? Não tem um pessoal que vai fazer essas missões. missões, né? Tipo, sei lá. Missões E anticomunistas. aquele negócio comunista? Sim, Rose, você pode me falar um pouco mais sobre isso? Porque é o seguinte, você é historiadora, uma mulher formada, assim, um negócio diferente. Porque eles vinham fazer missão contra o comunismo, né? Desde aquela época, o imperialismo gringo, assim, um negócio muito louco, é lutar com as pessoas para que as comunidades, os países subalternos, não sucumbissem ao comunismo, né? Enquanto eles estavam lá roubando até os ouros maconhês da Colômbia, rapaz. Mas aí é É ou isso não mesmo. é? É um período assim. Eu acho que eles são bem felizes quando eles falam isso, porque quando os caras eles têm essas missões, o perigo comunista existe, você está aí na Guerra Fria, né? Tem todo esse processo também. E a Guerra Fria demora muito, né? É uma coisa. Então você também tem todas as ditaduras da América Latina é, contra o perigo comunista. E aí, por isso que você tem essas missões, você tem esse tipo de coisa, os Estados Unidos financiando os golpes militares, que resulta aqui na nossa ditadura, em 64, o Brasil já era anticomunista, né? Não precisava de folheto, foi na Sim, porrada mesmo, né? E aí ele é meio que. Eles mostram esse tipo de missões desses jovens, tipo, desculpe se o menino pode se ofender, parece os mormons fazendo as missões, sabe? Assim, vai para um lugar tal e desculpe os mormons, mas eu estou fazendo mas uma não é uma analogia. ofensa, É uma tipo missão, analogia, missão. é uma analogia da missão, né? Que foi de outros, com outros, essa ideia mesmo de vender o anticomunismo na América Latina, ela é uma coisa, uma arma extremamente utilizada, assim, pelos Estados Unidos, como para mostrar toda essa força, né, a potência sobre a América Latina, né? E hoje a gente Sim, pode pensar, né, que os Estados Unidos continuam com esse processo. Hoje a gente também tem o pessoal dizendo que a bandeira do Brasil era vermelha, que os comunistas também, isso foi muito bem empregado no imaginário, e até hoje a gente lida com isso. sim. E aí, isso nos anos graças à Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial até hoje. Os perigos comunistas. Se escondam comunistas. É isso mesmo, minha gente. Então, e é tipo uma forma de controle, né? De uma forma ou de outra, mesmo que não seja sistematizado, ao mandar essas missões de maneira que eles mandavam não só para a Colômbia, nem só para os países latinos, né? Latino-americanos, mas mandavam para outros, todos os países que, enfim, alguma forma de exercer poder sobre essas outras nações. Muito, muito doido isso. E é massa porque o filme, a todo tempo, ele se temporaliza, assim, ele coloca ele numa linha do tempo mesmo e demonstra esse desenvolvimento do próprio tráfico. Porque, assim, por exemplo, eu assisti um trailer que dizia que esse filme tratava sobre a história do nascimento do tráfico.
Só que o próprio filme, para mim, desmentiu isso. Ele pode falar sobre uma estruturação do tráfico, mas no filme já existiu o Bill, e o Bill já era o responsável pelo setor de exportações. Então, nessa mesma cena, quando o cara tá lá pulando de bucho na água rasa, os caras estão lá sentados olhando pro vento e o Bill chega, opa, eu sou o Bill, prazer, Bill, vamos fechar negócio que eu quero levar o seu produto muito bom para os Estados Unidos. Uhum. Então, ele já fazia essa exportação, né? Então, ele já, assim, de uma maneira ou de outra, o comércio, nesse sentido, já existia. E também quando o próprio Rafa vai na casa do primo dele, que é o velhinho lá que planta a maconha, né? Quando o Rafa vai, ele já é recebido por um primo que está armado, né? Então já tinha uma estrutura de controle, uma própria estrutura de segurança, tudo isso de venda, tudo isso envolvido tanto na produção como na distribuição da erva, assim. Então já tinha uma estrutura de tráfico, assim, apesar de pode não ter. O apogeu, né? Pá, coisas. E parecia não ser uma coisa tão violenta. Parecia não ser. Mas é isso. As pessoas, quando têm sede de poder, né? Parece isso. O filme dá muito isso. O próprio Mocha, né? O Moisés. Ele tem essa sede de poder. E ele gosta do poder. E ele demonstra esse poder o tempo inteiro, enquanto ele está vivo no filme. Vivo no filme. Olha o spoiler aí, Chico, você que não assistiu. É o seguinte, velho. Porque Moisés o Mocha entra com o Rafa fazendo esse meio de campo, né, para sair do primo plantador da maconha pro Bill, o cara que compra a maconha e leva para os Estados Unidos. Uhum. Então eles faziam esse intermédio, né, esse meio de campo. Aí, uma coisa que eu percebi, e falei até com a Rose, e não tive conclusão ainda sobre exatamente isso, é que eles eram sócios, então eles recebiam lá a parte deles do babado. E o Moisés comprava carro, era roupa chique da moda, bem Agostinho Carrara. Aí tinha um Zoro, assim, ele era bem espalhafatoso, aqueles traficantes que gostam mesmo de nascer para brilhar. Ele era bem chamativo. Enquanto isso, o Rafa não apresentou nenhuma mudança, vamos dizer assim, mudança de estilo mesmo, a própria estilo de vida. Né? Ele ainda está vivendo com a tribo, lá naquele lugar que é deserto. Ele não esbanja, sabe? Ele não esbanja. Então, eu fiquei pensando, porque eles dois devem receber a mesma medida de grana. Então, até mais, o Rafa pode receber até mais. Porque ele tinha realmente mais importância no babado, na discussão toda lá. Porque ele tinha o contato, era da família dele, e o cara disse, eu só vendo porque é você, que é meu primo. Tinha muito isso, né? E outra, a primeira vez que ele foi vender, pelo menos no filme, foi para conseguir o dote da esposa dele. Né? Que era... Mas aí 5 vacas, 30 cabrito, não sei o que. 20 vacas, coisas. Mulher, muita vaca. Era vaca, cabrito, colares, várias coisas chiquésimas e vários dinheiros. A gente ficou nesse debate que, pela constituição, tanto do personagem, mais de mundos. Porque o Mocho é o único Aliruna, né? O Aliruna que é o estrangeiro, que é o que não é indígena. Então, seria que como eles têm esse contato inicial com o dinheiro, com o capitalismo, né? Porque Mocho já diz, eu sou capitalista. Eu quero luxo, eu quero brilho. Dinheiro. E eles não. Eu achei que tinha mais uma aplicação dessa verba na comunidade em si. A Tati tá falando da casa, mas a casa chega muito depois. A casa só chega depois que Moisés morreu. Na metade do filme pra lá. Eu tô falando dessa parte que o Moisés ainda estava vivo e que ele esbanjava dinheiro, estava sempre em festa, rodeado de um monte de mulher. Enfim, o barão, né? O barão das drogas, assim, o barão da maconha mesmo. Mas eu acho muito massa a relação dos próprios personagens, desses dois personagens, com a coisa da venda da maconha em si, porque é meio inocente até.
o filme, né? Eu acho. A casa Enfim, aí eu fiquei. só vem surgir, acho que é no terceiro canto, no canto 3. É, Já tá e mais também tem de isso. O filme é dividido em 5 partes, né? 5. É, É. Então, tipo assim, já desenvolveu um monte de coisa quando aquela mansão no meio do deserto vem ser levantada, assim. O Rafa já tá, tipo, já é nos anos 70, nos anos 70. Eles vão marcando o tempo, né? E isso tudo que eu tô falando ainda é no começo, quando eles ainda eram fraquinhos no babado lá, porque foi antes do primeiro embate do Rafa com o produtor da maconha, o primo dele, que aconteceu por causa do Moisés, né? Que o filme tem esses elementos desses caras que buscam o poder o tempo inteiro e que não medem esforços, que é o caso do Moisés, que vai lá e atira nos gringos, né? Numa negociação. Ele fica puto porque o gringo. Porque até tem isso. A própria comunidade tem uma produção artesanal. É uma coisa que é feita à mão. É uma coisa que tipo, os gringos chegam lá pedindo uma quantidade muito grande. Muito grande. E o cara disse: Eu não consigo fazer. Eu só consigo lhe entregar X quantidades, né? 600 quilos, sei lá. Aí o cara disse: Não, mas eu quero uma tonelada. Eu disse: Ah, mas eu só tenho 600 quilos. Aí o cara foi lá e comprou em outro lugar. Aí o Moisés ficou puto, se achou no direito de ficar puto. Você só compra a mim, só deve comprar a mim. Se você fizer outro lugar, você é um traidor. Aí atirou na cabeça do cara. Inclusive, a pensando gente duas fala, vezes. um pessoal de 2 vezes. E tipo assim, sem nenhum aparente, né? Que pode ter alguma coisa aí, mas sem nenhum apoio do Rafa, que é o parceiro dele e que estava lá, né? Também exposto. O filme, eu acho que ele faz esse diálogo um tanto documentarista, né? Porque ele está sempre documentando né, no canto, né? Canto 1, a erva selvagem, e ele sempre tenta colocar o tempo. O tempo é muito importante, né? Para o filme. E aí o tempo que é das transformações, o tempo de como eles estão vendo aquele território deles, porque o próprio Mocho, quando mata as pessoas, ele desrespeita a lei do sangue, dos antepassados. E aí a gente tem essa quebra que aí o filme coloca. Rafa, você vai ser leal ao seu amigo ou à sua família que você casou. Ou E as aí suas tradições, ele é né? leal ao amigo, porque ele não matou o amigo na hora que era para ter matado. E aí ocasionou toda a saga violenta permeia a família, né? Puxiano, né? Deve ser esse puxiano. Porque aí começa, tipo, o cara que fez um acordo com ele, né, o primo, né, eu acho que é Aníbal, o cara, o senhor que sempre tá de blusa branca e tal, ele meio que se sente traído, né, porque matou os caras, os gringos, que era o principal comprador da verba, enfim, e ruiu um acordo entre os próprios, todos os elementos daquela rede, né. E ele ficou bem ofendido que o Rafa não tomou nenhuma atitude na hora, E aí o que né? foi que aconteceu? Ele, não, você não vai fazer um negócio, né? E aí é a questão da palavra. Que o Mocho não tem a palavra, não é um Ayuna. Não tem a palavra para respeitar. Sim. Ele não tem nem os costumes, né? Ele não respeita aquelas Uhum. tradições. O E aí filme ele é vai lá cheio dessas e coisas. mata o irmão do Aníbal. E aí que é o grande Sim. tchan do filme, né? Que é quando você. O, o Rafa deveria ter matado o Mocho. Naquele momento em que ele. E surge, né? A violência lá. Ele não apazigua, escolhe um amigo, a relação que ele construiu fora da família. E Sim. aí o Mocho vai e mata, porque eles acabaram o acordo, mata o irmão do Aníbal. Que é aquele cara que apareceu primeiro com a É o arma, né? quebra-porteira. É, é ele mesmo. Mata Aí o mata Aníbal. ele aí começa tudo de novo. Aí o Rafa recebe cobrança da família dele, recebe cobrança do Aníbal, e aí ele vai lá e mata o Moisés. E aí eles avançam um pouquinho de tempo, né? Aí que eles dão uma avançadinha, aparecimento tudo bem. As crianças do Rafa já aparecem grandinha, a Aí tem um esposa também oásis. muda. Aí é que chega a casa.
Aí é que chega aquela casa enorme no meio do deserto. Meu Jesus. A gente até conversou sobre a E casa, aí, o que que assim, vocês acham porque dessa relação dessa casa, da direção de arte, para botar uma casa dessa, assim? O que que vocês acharam? a gente conversou, porque a casa tá ali no meio do deserto, não parece ter água, não parece ter uma energia, não parece ter nada ali. E é uma coisa que eles estão isolados, totalmente expostos. Até os outros ataques acontecem assim, eles estão na casa e chega vários carros, chega várias coisas e atacam eles. Eles não tem nem como se defender ali. Achei muito estranha a relação da casa com o filme, né? Apesar da gente pensar na eletricidade, ali era anos 70, né? É, Anos já, 70, como botar eletricidade no deserto? Enfim, não bom, sei. eu sei que e outra coisa a gente tava conversando, né? Que apesar da ostentação, né? Ostentação, parece uma casa meio grega, uma coisa assim, pelas cores e tal. É, você tem uma relação de que eles parecem que não pertencem àquela casa, sabe? Pra mim. Eu fico Pra mim vendo que é um objeto estranho, é uma coisa estranha ali. É muito, ela é muito. total desconexa. É isso Você não mesmo. sabe. Nem eles dormem na cama, pô. Não, eu não Eles sei se dormem ela na vai. rede ainda. É muito estranha aquela casa, porque ela é grande, ela tem aqueles portão enorme, ela tem vidro, uns negócios meio totalmente diferente do espaço do deserto. E, e também muito diferente das estruturas da comunidade, né? Quando aparece a comunidade, que a estrutura é toda de madeirinhas e tal, né? Todas artesanais. Achei muito estranha aquela casa, muito estranha. E Então, mesmo que o Rafa não demonstre todo o tempo, ele fica rajando, né? Cheio de dinheiro, ao dinheiro. Ele não fica. Mas aquela casa, apesar de ser imponente, né? Pelo tamanho, pelas coisas todas, para mim demonstra uma fragilidade muito grande da família. Porque ele bota a família dele ali e eles ficam bem expostos. Bem expostos. o detalhe, né? A cultura deles, na vestimenta, tudo, são muitas cores. Você tem a questão do colorismo é importante. E lá a própria casa é uma casa muito branca, muito sóbria, né? São cores até que você percebe que não tem aquela coisa, né? Que é presente de fato. Você diz, isso aí é um elemento da minha cultura que eu estou estampando. Não, a gente tem elementos, sofá, tudo é muito. Uma cadeira, né? Tem uma cadeira com o Rafa senta que parece aquela cadeira da Vogue, Fábio assim. que sabe o que Uma Fábio. cadeira assim, que é desse tamanho Estilo da assim, toda cadeira ou branca. design? Como é, querido? Diz aí. Aqui só tem Design. especialista. Aí um negócio gigante, se parece uma ostra. Eu digo, menino, por que esse homem tá sentado aí? Aí, que bagaceira é essa? Porque, enfim, eu não achei. Pode ter, sim, várias representações e entendimentos. Mas eu achei, tipo, ó, eu sou o alvo, pode vir aqui atirar. Eu achei, tipo, isso. E eu sou grande, pode vir com muitos carros e muitas bombas, Eu acho ela como parecida com um acontece. forte também. Eu vejo como a Tati um elemento. Ela causa um estranhamento, porque tá num negócio deserto da pega, assim. E também ela é um forte. O que foi que a gente construiu tá aqui. Também é consumismo. Essa casa lembra. É um forte mesmo, assim. Casas Sim. são chamadas de rancherias. Eu vou mudar agora. Eu vou seguir agora aqui, vou voltar aqui. Como a gente falou muito disso, eu vou voltar para as mulheres do filme. Vamos lá falar das Como, mulheres. como eu disse, eu esperava mais, muito mais do filme sobre as mulheres. Por quê? Primeiro que o filme começa com aquele ritual do casamento e É tem lindo. do casamento não, né? Da apresentação da mulher, A né? Não mulher. é um casamento ali, Meu casamento. nem mostra o É a casamento. dança do pássaro ali. É a dança do acasalamento, vamos dizer assim.
É a dança, e o cara já foi lá e disse, você será minha mulher. Aquela ali, Querido, né, é uma dança de iniciação, porque ela se tornou mulher. A é tipo uma fisiologia, apresentação. a Parece, é tipo, fisiologia. era o que antigamente. Assim, eu acho que muitos povos originários têm essas tradições mesmo de apresentar a partir da menstruação, que a mulher está pronta para casar, para ter filhos, enfim. Mas é uma apresentação mesmo. E ele já chega lá, né, o Rafa, ele já dança com ela, ele já diz que ela vai ser a esposa dele. Tipo assim, eu já fiquei, opa, querido. Entendo a temporalidade e como aquilo é constituído, mas achei uau. Aí passou. Aí, assim, ao longo do filme, eu vejo aquela esposa, ela tá lá, ela vive sonhando, tendo visões, que ela sonha com a avó dela, com a velhinha, que parece representar um caminho para a morte, uma coisa meio assustadora, uma coisa meio surreal. E eu não acho que o filme explora essa possibilidade das mulheres e da própria magnitude do poder de uma esposa, de um líder, dentro do filme. Aquilo não é explorado. E eu acho que ela é meio apagada. Inclusive, como o Tati até falou, e a gente até anotou, a liderança da mãe, da matriarca, ela até fala, ela é até ouvida, mas ela não tem tanta força assim. Em muitos momentos, ela também é silenciada ou apagada. Ela tá sempre só ela em meio a sei lá quantos homens. Então, eu não achei que eu pensei que as comunidades ou iam mostrar alguma coisa mais forte para a questão das mulheres, eu não achei que o filme aproveitou isso. Mas quem sonha é a filha, né? A esposa E do Úrsula também sonha, a mãe. Mas a gente vê mais os sonhos da da Zaida. Zaida. A gente vê os sonhos da Zaida, né? E ela sonha com o filho dela morrendo, ela sonha que o filho dela tá em perigo, ela sonha com aquele caminho, que nem uma trilha do trem, assim, que leva pra morte, que tem um bode lá, todo amarradinho, o bichinho do bode. Enfim, tem toda uma simbologia que podia ser explorada e que é elaborada junto com as mulheres, mas que não influi no filme. Tem Eles um não momento, escutam. tem momentos assim, o interessante é que o sonho é como se fosse esse diálogo com os deuses, né? O sonho é o diálogo com os deuses. Então as mulheres elas têm esse papel importante de direcionar a família, o clã. E Úrsula é extremamente respeitada, né? Quando ela chega, Rafa chega lá e ela diz, epa, cadê o mensageiro? Já escolhemos Faça logo a do cara nosso dele. jeito. Não, Vaza. então, eu acho que ela às vezes ela é respeitada até por ela estar lá, porque só tá ela. Para ela estar lá no meio de 8 homens, ela de alguma forma é sim respeitada. Porém, também, em muitos momentos, ela é deixada de lado. Em muitos, e na maioria deles. Inclusive nas atitudes dela, no próprio filme, até ela passando a mão na cabeça do Leônidas, que só faz merda, que é o filho dela, Nossa! eu acho que Leone, é tipo pior uma pessoa do crítica filme. mesmo. É a pior pessoa. Olha, minha gente, uma coisa é certa. Toda família tem uma pessoinha daquela, que é a pessoa que vai causar na sua casa, vai chegar e abusar e abusar. Leone... E lá é o Leônidas, né? Na família. Porque desde criança o menino apronta, é os pés do cão, e ela vem, meu filho, não fez nada, porque você não deixa o meu filho fazer isso? Ela sempre passando a mão na cabeça dele, sempre. E até ela prefere perder o tal do poder dela, ou o tal no final do filme, né? A magnitude das coisas que a família dela tinha conseguido pelo filho dela, entendeu? Que fez muita merda. Só fez coisa errada. Então, a todo tempo, pra mim, ela como mulher é diminuída. Ela é diminuída. Até a função de mãe no filme, a todo tempo é uma fragilidade para as mulheres. Não é uma força. Então, velho, é muito louco como o filme opera em cima disso. E por isso que eu digo a vocês, na minha visão, as mulheres foram sim apagadas. Até a própria representação da morte é uma mulher. Ela tá lá o tempo todo e ela nem assombra os caras. Os caras estão nem aí, entendeu? Eles não ligam, eles simplesmente não ligam.
E o filme podia, sim, ter... É isso que eu conversei com Rose, que o filme... Que Rose defendeu mais, né, Rose? Depois você pode falar melhor. Que o filme poderia ter abordado mais ou explorado mais essa questão do imaginário mesmo. Essa questão dos próprios... Das coisas surreais, né? Que está envolvida em estar num negócio desse, estar exposto ao perigo e tudo mais. Não é? Então, também eu acho que eu acho que esse é o papo mesmo, né? Que ela é uma personagem muito, ela é complexa, ela é muito interessante. Eu acho que a gente fala mais que ela poderia aparecer mais no filme, porque ela tem esse papel de sonhar também, de ter esse elo com os deuses. E ela fala, olha, eu não vamos para esse enterro, o segundo enterro. Sim. Não vamos, tá? É um Não mau vamos. presságio, não vamos. E aí eles não, vamos sim, porque a gente já tem um problema com a morte do irmão do Aníbal, o Gabriel, com a morte de Gabriel, e a gente tem que ir, porque se a gente não for, não vai ser Ele vai legal ficar para com eles. raiva, né? Eu acho que ela tá o tempo todo ali como um vínculo, essa mensageira também dos deuses, falando do que está rondando esse perigo, e a gente fica também nessa relação, porque tu se impõe, coloca o Rafa no lugar dele, mas tem suas relações complexas como mãe, quando vai lidar com o filho. Que Com o aí próprio filho, né? ela tá preparando ele para ser o líder do clã, mas que ele não tem amadurecimento como personagem, como Pessoa, ou com pessoa mesmo. Até ele. porque, por exemplo, no começo do filme, para mim, né, na minha visão e no meu perceptivo, no que eu senti, tinha muito a presença das mulheres. Naquele primeiro momento ali, até quando a Zaida fala, eu não quero mais sonhar, eu não gosto de sonhar, porque eu sonhei, e elas acreditam naquilo, e tem uma força muito grande aquilo no começo. Depois aquilo é totalmente deixado de lado. Aí aparece depois na casa, né? E tem umas coisas assim da própria filha, tipo, tem uma hora que a Úrsula tá ensinando um bordado, um negócio pra filha da Zaida, e a Zaida entra e diz, não, ela tem que dormir agora. Não, mas tô ensinando só isso aqui. Ela tem que dormir agora. Tipo, existe até conta de uma questão dos próprios sonhos. Existe uma relação muito, muito que poderia, sim, eu acho, ser potencializada pelo filme e não foi. Porque, e para mim, isso se dá por conta da questão da honra, dessa disputa de poder, e que não inclui as mulheres. Esse processo da disputa não inclui elas. Né? Acho Apesar de. e Úrsula vai entrar acho que no canto 4, né? Na No guerra, final, né? que ela vai. E eu acho que eu andei pesquisando, era uma atriz, que é a Carmen, né? Carmen Martínez, ela é uma atriz que já é profissional, trabalha mais tempo na Colômbia, e assim como a Zaida também. Falando dessas atrizes, a Zaida fez o filme do Exterminador do Futuro, a atriz, a Natália Reis, do Exterminador do Futuro, do ano passado. Que chique. E os outros atores, eles são novos, né? Teve esse processo de buscar esses atores para trazer eles mais próximos da gente, assim. É uma das curiosidades desse filme. Deixa eu ver o que o pessoal tá assim, falando. veja aí. Mas também tem uma coisa, não é só a mãe e a filha que eu acho que são meio que apagadas. A própria questão da menina, né, que o Leônidas abusou e assediou o filme inteiro. Ela tá lá e ela, meu Deus, a menina não tem uma fala, a menina não consegue, enfim, só fica lá fazendo pose e peça desculpa, aí ela faz uma pose. Aí tem a cena do estupro, ela tá na piscina. Mas, assim, ação para as personagens e importância no sentido personagem, elas são muito apagadas, gente. Como ação naquele filme. E eu não sei se isso é uma escolha do próprio diretor, da direção, do roteiro, ou se é uma coisa cultural. Né? Eu não estou aqui dizendo que
julgando o que é bom, o que é ruim, ou que tem a ver ou não tem a ver. Eu sinto que o filme faz esse apagamento. Apesar de estar lá, ele não é explorado. Ou apesar de estar lá, ele não é respeitado. De uma maneira que seja potencializado, assim, que seja efetivo, né? Eu vejo assim. E também tem E isso, né? existe também uma coisa do sagrado, né? Fale a você, Rose. O sagrado já é outra história. Então, acho que tanto Bia quanto a gente vê pensando que tem as tradições, tem essa modernidade, que é o dinheiro, o capitalismo no todo vapor, e aí você tem as relações com o cemitério, que é uma relação do povo, o Waiú, que isso vai ser deturpado quando você, além dos seus corpos, da sua família, do seu clã, que é a parte mais importante, você está colocando armas e drogas, né? Eu acho que tem na cena já do canto 4, que é da guerra, que isso fica bem latente. Quando a Úrsula chama o clã, né, todo para aquela reunião, e aí eles começam a jogar na cara todos esses processos. Sim. A gente percebeu que assim, de uma maneira ou de outra, o sagrado sempre está presente no filme. Vai acabar aqui a live, ó, daqui a 10 segundos. E aí salva Eu ele. vou encerrar e salvar e a gente volta, é melhor. E a gente retoma essas coisas. Bora. A gente percebeu, e aí vocês podem falar também sobre isso, né? Chegou a hora de perguntas, viu, gente? Porque assim, é isso, já tá quase acabando as coisas que a gente botou. Mas tem algumas coisas importantes ainda. Mas uma questão muito forte foi essa mesmo, do sagrado, a relação do sagrado com a deturpação do sagrado, né? Em prol do movimento do tráfico, né? Que é a coisa eles mesmos enterram armas dentro de covas, né? Também tem, num momento sagrado, num momento de um segundo enterro, que começa esse negócio do Leônidas com a filha do Aníbal, que ela não tem nem nome, é filha do Aníbal. Assim, dada a importância que ela tem, ela não tem nem nome. Se isso não é ser insignificante, eu não sei o que é ser insignificante. Então, tipo, eles vão nesse mesmo espaço, que é o cemitério, e apesar de ser um espaço sagrado, eles colocam armas, então tem a própria... Se eu ver, a logística do tráfico também passa por meio desses espaços sagrados, além da própria questionamento e do próprio embate com as tradições, né, daquelas comunidades, né? Vai, fala. E aí entra a figura do próprio mensageiro, né? Quando acontece o crime do Leônidas, né? Leônidas. Quando ele comete o crime, ele vai ter esse processo de mandar o mensageiro, né? E aí você, quando tem a morte do mensageiro, eu acho que já mostra que há esse rompimento dessas relações e que não existe mais. Não existe mais a palavra que vai levar a honra, que a honra vai chegar nesse sentido de paz, né? E acho que isso é bem interessante como é colocado no filme, né? Quando se mata o mensageiro, que é o peregrino, se mata a mensagem, se mata a palavra, se mata, né? Os costumes, se mata tudo. Tudo em decorrência dessa violência, do dinheiro e do próprio crime cometido pelo, como diz o Jean, Leônidas Macho Fuleiro. Isso. Quase agora do Google agora. Leônidas Macho Fuleiro. Foi muito bom. Mas é isso mesmo, velho. Porque aquele menino, ele é escroto desde criança. Né? Ele é escroto desde pequenininho. A mãe dele passa muita mão na cabeça dele. E ele fica grande, é que nem uma criança que quer um pirulito e não pode ter, né? Começa a fazer birra e sei lá, vai lá e pega, sem autorização. É o que ele faz com a menina, com a filha do Aníbal, como eu disse, que não tem nem nome, é filha do Aníbal. Então ele faz isso com ela.
né? Ele não está preocupado com a questão também. Ele também não é uma pessoa que está respeitando os costumes, entendeu? Porque em nenhum momento, eu falei até com o Rose, que um conflito desse poderia até gerar um casamento. Tipo assim, já que meu filho já fez isso com sua filha, vamos casar os dois. Em nenhum momento isso é falado. Em nenhum momento até o próprio Leônidas, já que ele estava tão interessado na menina, ele falou com a mãe dele, disse, mãe, eu quero casar com aquela menina. Ou, que é minha prima, né? Prima, eram uns primaiados distantes, mas era primo. Então, tipo assim, famílias que tinham como se comunicar. Apesar de ser uma cocó da peste casar com um homem daquele, né? Podia ser um acordo até comercial entre, porque eles eram parceiros comerciais, as famílias. Mas não, ele que decide uma coisa assim, sei lá, que não sei nem como é que se decide uma merda dessa. Aí ele vai lá e abusa a menina, né? E isso não tem mais perdão, porque a família dele vai lá, a mãe vai lá, né? E oferece tudo que ela tem, tudo, né? E ele não, o pai não aceita. Então, a partir dali a gente já sabia que não ia ter volta, assim, né? Não ia ter volta. E o Leônidas, né? Ele atua como esse Tasmania mesmo. Ele veio ali para bagunçar tudo, assim. E ele destrói todos da família. Todos. Os que estavam bem e os que não estavam bem, assim. De uma maneira bem devastadora. Né? E aí ele é como castigo, né? Aí a Úrsula vai pedir a intercessão, né, do clã, que haja Sim. como uma forma unitária para repor a desgraça que foi a morte do mensageiro, do peregrino. Sim. E aí acho que Marcos falou. E reúne, também, né? Reúne todos os clãs, né, ali das comunidades originárias, que pareciam ser várias comunidades originárias, que lidavam com essa questão de ter um mensageiro para dialogar entre conflitos, né? Pra já não ter esse embate e essa morte. E aí vai o Aníbal e mata o velhinho, velho, que não tinha nada a ver, só manda a banguela a bengala do velhinho. Meu Deus, minha gente, bichinho do velhinho não merecia morrer. Não merecia, o bichinho. Fiquei sentida. E aí é bem isso. A Úrsula vai para a reunião do clã, ela é punida, perde o amuleto, talismã da família. O colar, né? Os colares. O colar. E em nome dessa vingança, né? Então ela também tem essa perda, que é muito mais, além do material, né? Como ela é uma pessoa de nome no próprio clã, ela perde isso, ela perde o prestígio em nome dessa briga, desse conflito violento entre as famílias. E aí a gente tava conversei com o marido, tipo assim, os gringos chegam lá, ó, vocês vendem as drogas, se matem aí que a gente tá de boa, já tá experimentando outro tipo de drogas e vocês se lasquem aí. Porque, olha, uma coisa é certa, apesar lá no começo do filme, né, no começo, assim, mais da metade um pouquinho, o Moisés matar os gringos e tal, não existe uma revidada dos próprios gringos. Os gringos meio que estão lá, né, e participam dessa questão do próprio tráfico, eles são os compradores, eles incentivam, mas eles não entram, vamos dizer assim, na luta armada, assim, para matar os caras lá. Quem se mata são as famílias. E sempre no final das contas, eles saem, né, pelo menos no filme, desse negócio violento, assim. Eles não estão representados lá como pessoas violentas, apesar ou eles praticando a própria violência, né? Até o ataque final que atiram na casa toda são as próprias comunidades, são pessoas da comunidade. Para mim não ficou claro se eram as comunidades que ficaram contra a Úrsula ou se era a galera do Aníbal, porque ele mandou chamar uma galera de Medellín. Eles chamam a galera de Medellín. Chama a galera de Medellín para me ajudar aqui, que eu quero só me vingar. Tudo que eu quero agora é me vingar, não importa mais quem eu sou, o que é que eu vou fazer, eu quero me vingar. Então, a Úrsula consegue. Eita, a galera do Aníbal. A Úrsula consegue. Desculpa, a galera do Aníbal. Ela convence o clã, eles
tocam terror e quase que o Aníbal morre, né? E aí ele vai, vende a alma, né, para o cara, para o... Que já conhece a galera de Medellín, né? Que já tem outra estrutura, porque ele Ele já era perdeu, no final dos anos 80. ele já perdeu toda o poder dele em nome dessa retaliação, né? E aí que ele traz aqueles caras que vai explodir a casa e tudo isso. Eu lembrei agora que o próprio corpo do Matheus, né? Do filho do Rafa e da Zaida, eles levam, né? E tá na casa do Aníbal. Que era do Aníbal, né? Não é mais. Mas existe. Porque até tem um outro ataque que acontece com o próprio menino, né? Primeiro quando eles sabem que deu merda, o Rafa pega as crianças dele, o marido e a esposa e vai para uma casinha que a gente não sabe nem porque bexigas por cargas d'água, ele não vai para um canto longe, né? Ele vai ali pro outro terreno do deserto, que todo mundo sabe onde ele tá. Me irrita às vezes, né? Assim, a pessoa questiona a inteligência do telespectador, assim, a pessoa que tá assistindo. Mas eu acho que é pela história da fábula, assim, uma fábula, uma saga sangrenta e Sim, tem isso, né? Era o objetivo matar ele no final, não tinha como ele fugir, né? Até porque aparece no sonho que o menino estava correndo risco. E que as pessoas iam chegar lá, aparece no sonho dela o cara com um negócio na cabeça, né? Na porta da casa dela. Então, ia acontecer uma merda, todo mundo sabia. Mas eles nem fizeram um esforço assim para se esconder, para se defender, nada, nem plantar uma árvore, nada. Eles estavam lá expostos de novo, eles eram os alvos de novo. E aí a Úrsula vai lá e diz, epa, eu quero minha filha, meus netos, me dê. Aí deixa o outro lá sozinho. Gente, e aquele final pro Rafa, gente? O final do Rafa, minha Abre gente, despedaçado mesmo. é bem escroto. Não sentido assim, porque ele pra mim, eu disse até a Rose, que eu senti que o filme não tem um personagem principal. Por quê? Não se dá a mesma importância para uma pessoa só durante todo o filme. O que é o personagem principal? É mesmo a questão da constituição do desenvolvimento do tráfico, dessa questão do poder, da honra. E isso passa pelas comunidades e por pessoas, não é uma pessoa só, né? E eu acho isso bacana, porque são formas diferentes, narrativas mesmo, de contar. Eles não estão interessados na história de uma pessoa ou de um só coisa, assim, de uma só linha, mas de uma coisa maior, né? Que aquelas pessoas sim estão envolvidas. Então, o Rafa, no final, ele é muito jogado pro lado, assim, né? Primeiro que ele, a todo tempo, ele era, como eu disse, meio bananão. Ele era meio bananão, porque ele não era agressivo, ele não era uma pessoa que estava ali para embates e combates. Ele não estava pronto para atacar, pronto para abalar. Ele estava lá, mas passando aqui o tempo, queria um dinheirinho, arrumou um job. Arrumei meu job e estou aqui trabalhando, né? Cidadão de bem, fazendo aqui o meu processo, que é vendendo minha maconhinha, quem quiser comprar, estou disponível. Mas ele era um negociador, uma pessoa totalmente apaziguadora. Ele não era um cara de conflito. Outra curiosidade, antes que eu esqueça, esses aviões em terrenos grandes, né, minha gente? Não estão levando droga? As pessoas acham quando encontram aviões em fazendas, aviãozinhos assim. Não, minha gente, que isso? Só é besteira, né? Licença poética. Licença poética do filme. E as pessoas fazem isso hoje em dia? Não fazem. Claro que não. Não tinha umas cocaínazinhas no avião do presidente, não, né? Quando ele viajou, não tinha não, né? Era... Oh, meu Deus, minha gente. Não tinha não, era a invenção do povo. Vamos continuando, né? Assim, 2019, 2020, viu? Ainda tem, imagine lá, quando os aviões, a gente nem sabia como é que os aviões voavam. Então, vamos lá. Já fala. Voltando. Isso mesmo, meu filho. Esses vibes, né? Também já teve no nosso... Mesma energia. Também já teve no nosso avião do nosso digníssimo presidente. Também já teve lá um. Ainda disseram que era do outro, coitado. O mais orelha que tinha dentro do avião, disseram é dele. A mala é dele.
Pode prender esse aqui. Oh, meu pai. Vamos continuando. Aí, o filme, ele pega o Rafa, que querendo ou não, permeou, né, o filme todo, assim, ou a maioria do filme, e no final ele morre muito amigo, assim, apesar de o cara chega lá pra matar ele, né, o Aníbal, e ele fala, eu já estou morto, nós já estamos mortos, uma coisa assim, meio final poético, assim, pra ele, aí ele morre lá sozinho, ele e o deserto. Enfim, Triste, triste Rafa. porque o Caba ficou sozinho lá, nem pra ir atrás da família dele, nem pra fazer nada, um Zé Bananão, não fez nada. Eu achei que Então, ele iria tentar sequestrar. Tentar não ah, sequestrar, né? Tentar ter a família dele de volta, né? pelo Mulher. menos ter contato, né? Chegar lá, conversar e tal, enfim. Mas, Ele já assim, estava morto mesmo, né? Não é queria isso mesmo, abandonar, já morreu. estava O bicho morto. Ele. desistiu no momento que, enfim, desistiu. Só Desde que o desistiu. Mútil morreu, ele tá morto por dentro. E o próprio. Aí que acontece depois aquele ataque na casa, né? Que morre a Zaida, morre já tinha morrido o menino, né? O Matheus. Miguel. Morre todo Miguel, quer dizer, desculpa. Aí já tinha morrido todo mundo. E a Vera fica viva, a Úrsula e a filha, né? Como é o nome dela? É um nome Indira. Indira. Aí fica as duas. Aí a avó, em vez de ficar com a menina, né, dizer, não, vamos, minha filha, construir a nossa vida em outro terreno. Outro terreno no deserto. Outro terreno. Não, ela pega e diz, vá atrás do pior problema do mundo, o Leônidas, para lhe salvar, minha neta. Gente, coitada da Indira, meu Deus. Naquele momento eu digo, meu Deus, coitada dessa criança. Já perdeu o pai, já perdeu a mãe, já perdeu o irmão, viu a casa dela toda metralhada. Aí ela pega e vai atrás do cara que é o culpado. Mesmo sendo da família dela, aquele cara nunca deu um murro numa broa pro lado do bem, não, minha gente. Ele só fez cocó, só fez bagaceira na vida da família dele. Aí ela chega lá, o bicho tá lá, todo mangaçado, deitado no chão, todo jogado, todo doido. E não consegue nem se levantar. A gente ficou até discutindo se ele estava morto ou se ele estava vivo. E aí, o que vocês acham? Tá morto O que já é que por vocês dentro acham? Um também. mistério. Ele tá morto por dentro, mas eu acho que ele estava vivo, ele só estava bêbado. Enfim. Aí a menina vai, junta as moedinhas dela e compra uns cabritos. E vai lá no pastor comprar uns cabritos. E o pastor ainda faz um repente pra ela. Eu disse, minha filha, é a menininha que não sabe pastorear, tá perdida no mundo e vai se lascar. Tipo isso. É essa a rima. No final, a coitada da menina, já não tem mais ninguém, ainda sai com sei lá, com as cabritinhas que ela comprou com as moedas dela. E pra mim, aquilo deu a entender que é um ciclo, né? Apesar de tudo, a família vai tentar se estruturar de novo e a partir da menina. É. Só que Foi bem escrotinho o cara, né? Chega assim pra Úrsula e disse, olha, você não vale nem a bala, mano. você não vale Cara, nem a bala. foi Foi. escrotinho demais, viu, ali. E eu acho que o filme, ele... Eu acho que o Marcos falou de um trovador, é que na própria cultura, o Aiu, é esse canto de tragédia, né? Essa música de tragédia, que é como se fosse a literatura deles, é o canto, a música. E eu acho que até os próprios diretores, eles falam sobre esse sentido de ser inspirado também numa tragédia grega, mas eu acho que não precisa ir para tanto, não. Por isso que eles utilizam a questão do canto 1, canto 2, para enunciar essa Sim. tragédia. Eu acho que a tragédia não precisa ser grega, não, gente. A tragédia é latino-americana mesmo, sobre todo esse processo, desde o início, né, dessa colonização, né, do próprio contato com esse homem branco, e que ele fala muito bem, trabalha muito bem no Abraço da Serpente, e que ele trabalha de outra forma com essa população ameríndia, né, sofrendo essa mudança do capitalismo já. Que é esse capitalismo ligado
a venda, o tráfico das drogas, e todo esse processo da derrocada das tradições, né? Então isso é muito massa, como ele é exposto, e aquele cara ali, ele tá falando a saga, a história sangrenta, né? Ele marca esse início de como chegou, como final lembra um pouco o cordel, sendo que não é escrito, né? Ele é só na Ele é oralidade. oralizado, é. É muito forte essa mudança mesmo das coisas das tradições, né? O filme trata isso muito bem, como as tradições, as próprias tradições das comunidades originárias, né? Elas foram questionadas e mudadas por meio da modernidade e também por esse impacto de outros mercados e outras civilizações dentro dessas comunidades. Porque me fez lembrar um pouco. Continue, depois eu lembro. Não, não, eu ia falar assim, mas já ia terminar. Tá. Na verdade, eu acho que eu me perdi. Mas é a questão de você ter a sua forma. Não, eu ia falar assim, que no começo do filme, as comunidades se mostram muito resistentes à influência exterior. E por isso que elas não gostam do Moisés. Porque sabe que ele não vai respeitar as tradições deles, que eles foram ensinados a fazer. Então, eles estão ali. O filme mostra eles meio isolados mesmo, que as comunidades só falavam entre as comunidades. Eles não tinham esse diálogo até com os próprios gringos. Quando o gringo aparece no filme, é num espaço onde o Rafa vai trabalhar com café, ele vai atrás de um dinheiro para comprar o dote. Então, não é no mesmo espaço onde estão as comunidades, entendeu? Já é um espaço mais mercantil, apesar de ser ainda meio sem estrutura, é um outro espaço. Né? Aquela parte da comunidade e da parte das próprias tradições deles, que eles já têm tradição, sim. Tanto da própria venda, da troca dos animais, né? Porque eles falam em desenvolvimento ele é até cínico, né? É o pastoreio. Aquela menina não sabe pastorar porque ela perdeu as tradições. As tradições, é isso mesmo. E a própria forma deles de negociar é a partir dos produtos. Eles não falam os colares, a sua riqueza é medida por quantas vacas você tem, quantos cabritos, quantos colares, assim. É uma coisa mais ligada à própria tradição e ao que eles produzem e vendem, né? E por isso que eu acho que até não existe essa criminalização da venda da maconha, porque eu acho que eles entendem como um produto que eles plantam, como se fosse uma plantação de alface. Enfim, eles plantam a maconha e vendem, né? E o filme não aborda esse conflito da própria tradição com a plantação de maconha, não existe esse embate, não existe no filme. E eu acho isso bacana para perceber, para entender um pouco da própria constituição daquela comunidade, né? Enfim. E aí, quando eles, de alguma forma, são invadidos, não, né? Ou quando eles começam a negociar ou dialogar com essas pessoas que são de fora, é que surgem os conflitos maiores para eles. E que envolvem morte, né? E começa a envolver a morte, assim. Inclusive a morte das tradições. Porque aquele final mesmo realmente mostra que o ciclo encerrou e que as tradições não se mantêm. Ou não se manteve, porque a menina não sabe pastorar, né? Já começa dizendo que a menina não quer dizer que ela não vai aprender, né? Na experiência, enfim, levando tapa na vida, mas quer dizer que ela não foi ensinada a fazer aquilo. Sim. Né? A vivência ela não dela aprendeu foi os outra. costumes. Sim. Porque talvez ela lide com os costumes, mas de outra forma, até porque a avó dela e a mãe dela eram pessoas ligadas, sim, às tradições das suas comunidades, mas o filme não apesar até a questão do sonho mesmo, não é conversado em nenhum momento a mãe, a avó conversando com a menina sobre isso e tal. Isso não como aparece no começo, a mãe conversando com a filha sobre a questão do sonho. Isso depois é meio que colocado de lado, assim, né? Sim. Mas isso aconteceu não só na Colômbia, né? Ou não só no filme. Isso aconteceu em muitas das nações, com as proximidades mesmo, né? Com a modernidade, enfim, com as mudanças, como você falou no começo, Rose, com a mudança mesmo do sistema de agrário, né?
das pessoas sim. produzirem e venderem o que produziam para consumir de outra forma. Não só a maconha, tá, gente? É tudo. É E, tudo. Houve uma e eu acho mudança mesmo. que o grande debate, né, do filme é isso, como a gente tem essa concepção de que é moderno, esse moderno, e, e vai ser a ferro e a fogo esse moderno. Então, isso acima da morte, das mudanças dos hábitos, das culturas, Das tradições. das tradições, impondo as pessoas. Então, isso a gente vê tanto na América quanto na África. A mesma questão. E aí tem o Tukibuk, que vai refletir sobre isso, que somos nós, que foi a sessão passada, que somos nós Passada. depois de tudo disso. E o que Sim. somos nós, Latinoamérica, pensando nesse sentido de estar impondo a ser capitalista, a ter o seu carro, a deixar de andar de cavalo, a querer pilotar avião, a ter o seu conhecimento sendo esquecido em detrimento pensando em outras relações, né? Como o menino fala, Miguel, eu não quero andar de cavalo, eu quero pilotar um avião. Então, essa é Avião, toda é. a concepção. Isso é Aí, realmente. Eu nem tinha pensado nisso, Rose, mas é realmente, ele fala justamente isso. E que era uma tradição, né? Essa corrida do cavalo, e ele meio que é, perde, né? sim. Já tá no filho, o Miguel já seria outra geração da família que pensaria ter uma relação muito mais acho que longínqua com as tradições. Aí Tato fala, dentro do capitalismo, as tradições se perdem. É, sim. E Aí é assim, Tá, fala. Tato jogou uma pergunta. Vocês conseguiram ver algo inovador no filme, em termos de narrativa? Eu vi, não inovador, mas uma forma inovador, parece que só aquilo é a nova, assim, alguma coisa mais. Mas ele é diferente, principalmente para mim, pela questão diluída do tempo, como ele trata esse tempo, né? Esses tantos anos e esse processo inteiro. Em 2 horas de filme, precisa ser um filme que eu considero longo. Não é um filme cansativo, não. Isso assim, longo porque tem mais de 2 horas. Mas ele consegue narrar esses 30 anos de uma maneira muito fluida. E eu acho que, por exemplo, às vezes a maioria dos filmes, pelo menos até os filmes brasileiros, não conseguem lidar com tanto tempo dentro de um filme, né? Não de uma maneira fluida. E também acho que eles conseguem fazer isso também na questão do personagem, por não ter um personagem, uma personagem principal. Eles têm um universo principal que move tudo. E isso eu acho legal, eu acho diferente. Não sei se inovador, mas diferentes com certeza. Diferente da maioria dos filmes. Eu acho que, como falou, ter esse narrador, o bardo, para mim foi massa, que é o Ayu, que ele vai contando essa saga cantada, né? E a gente vê isso em imagem. Eu acho que ele faz isso bem. Eu não, não senti que ele ficou dissonante, né? Ele coloca esse personagem, esse narrador no presente, que sabe de tudo, sabe do início e do final dessa saga dessas famílias. E eu acho que isso para mim é uma forma particular, porque ele uniu o moderno da relação do cinema, do se fazer, quanto o da tradição Ayuda, ele está cantando. Ou seja, a gente tem duas narrativas, a música e as imagens. Assim. Sim. É. É E muito aí? particular, é muito particular do filme. Eu não assisti O Abraço da Serpente para dizer que é particular do próprio diretor, mas eu acho que do filme é assim. No Abraço Uma da coisa. Serpente, o tempo é mais diluído. Ih, Ele é assim, ih, tem a narrativa, tem ele jovem, depois na outra montagem da cena tá ele adulto. E você às sim. vezes tem assim, não consegue enxergar direito em que tempo se passa. Às vezes ele tá falando com um personagem que lembra o personagem de há 20 anos atrás, assim.
Umas paradas assim. Doideira, Doidinha, né? Ele é doideira. ele é doideira. Mas Eu acho que queria teve jogar uma pergunta pra galera que a gente se fez e a gente respondeu, mas não sei se respondeu. Se o filme é moralista, vocês acham que o filme é moralista? Diz aí, Rose, porque depois eu digo sobre o que eu acho. Ah, e aí, povo? E Falem sobre a aí? fotografia. Podemos falar sobre a fotografia. Eu também fiquei me questionando, fiquei devendo, porque eu não pesquisei mais a fundo sobre a questão dos pássaros mesmo, que é a relação dos pássaros, né, com o filme. Enfim, eu não Olha, pesquisei mais, mas eu só lembro mesmo daquela cena marcante que ele fala, que a Úrsula fala, esse é o pássaro da vingança e tal, que é antes do menino do Rafa ir lá e matar o Moisés, né? Eu queria saber, fala aí vocês, mas vamos voltar pro moralista, porque isso a gente quer discutir. No caso, a gente quer babado, confusão e gritaria aqui no moralista. Eu quero saber. pássaros de verão. Ok, pássaros de fogo é outra aí, não conheço não. Mas eu quero saber. A Você Tati achou achou moralista? ali. Eu quero saber por quê. Eu quero saber por quê. Eu também Eu achei achei muitas moralista. coisas. Eu achei Vai, moralista conta. também. Porque é como se você vendeu a alma para o branco, você se lascou, cara. Sua família foi dizimada. Que Xalá e Indira vai sobreviver. Está jogada ao deserto. Eu achei, assim, em poucas palavras. Não, mas tem a ver. Eu tinha pensado em outra perspectiva, né, da moral, que era a questão da criminalização da maconha, do tráfico, que eu não sinto. Eu não sinto uma criminalização desse ato. Então, por isso eu não tinha achado moralista. Mas, com relação à punição dos personagens, com certeza, todos eles são punidos, São todos. punidos. Menos a menina mesmo. Até o Também, menino, ela tá a própria sorte também, uma punição, né? Não tem mais a família. não tem ninguém, e ela também não tem envolvimento nenhum do filme. Ela não fala nada. O menino ainda até fala essa questão de eu não quero montar em cavalo, eu quero pilotar avião, né? Existe essa. E toda a família é dizimada, acabada, destruída. Destruída. Perdeu as tradições, perdeu tudo. E Faz aí sentido, foram. minha gente. Eu não tinha pensado por esse caminho, não. Eu tinha pensado pelo outro caminho, como eu disse, do ato de vender maconha ser crime, entendeu? Ser entendido como crime. E que eu não sinto que o filme trata assim, né? Apesar é mais o embate deles é mais a questão do poder que vai vender e até da honra, né? Porque no final não tem nada a ver com a maconha. No final tem a ver com a menina, a filha do Aníbal e o Leônidas, né? Leonidas, o perigoso. Chave de cadeia. No final, mesmo tendo relação com dinheiro, poder, bens, contatos e tudo, isso não vale de nada. Com relação, se for comparado à honra do Aníbal. Né? É isso. Eu não tinha pensado também nessa parte. Eu não tinha achado moralista na questão do crime. Mas é moralista, sim, na questão de punição aos próprios envolvidos no processo todo, né? É isso mesmo. E é um lamento, né? A cantoria é um lamento. Eles cantam as tragédias, né? E acho que também os diretores, eles bebem muito desse sentido da própria tragédia. É uma tragédia, a vida é uma tragédia. Aquele povo está destinado à tragédia. Sim. Por se envolver com os brancos, né? Suas relações com os brancos. O corrompeu. Tu acha que isso fica muito claro no filme? Eu acho que Eu não senti claro, tanto, claro, não. não. Eu acho que você depois fica. A mensagem não é tão direta, não. Não sinto isso, não. Eu senti muito mais a questão do próprio, da tradição mesmo, de ter a ver
de ter a ver com você não seguir suas tradições e a partir disso sofrer por isso, né? Sofrer as consequências de não seguir suas tradições ou não respeitá-las, né? Porque tem gente que poderia não seguir aquelas tradições, mas poderia respeitar, pelo menos não passar por cima, como foi a questão de matar o mensageiro, né? Quando Uhum. matou o mensageiro, minha gente, não, depois de estupro, já vi que ia dar muita merda. Depois que matou Já o foi a grande mensageiro, merda. é, aí matou o mensageiro e disse, não, pode acabar, que agora não ficará pedra sobre pedra. Porque é uma coisa muito ligada. O filme é muito permeado pela honra e pelo. Eu acho muito mais a honra do que o poder. Enfim, e E aí, isso é muito Waiús forte. e Alagoas? Alagoanos e Waiús. A É. relação com clãs Os e as clãs tretas. coronéis. Nossa, meu Deus. Mulher, sem nem o que dizer mais. É isso aí, galera. Lascou, tamo fodidos. Vamos todo mundo levar de porra de bomba. Vamos ler aqui os comentários da galera. Fábio Entra todo... fala: Vai. não existe o equilíbrio entre a tradição e a modernidade. O rompimento com as tradições trouxe a desgraça. Isso aí. É isso mesmo, é verdade. É justamente isso. Porque depois que se quebrou todas as tradições, né? Depois que o mensageiro, o respeito pela filha do cara não existiu. E depois veio a morte do mensageiro, acabou-se. E assim, porque teve também um abandono das próprias comunidades com a causa, né? A comunidade não queria não queria interferir, ou não queria estar envolvida nessa causa do tráfico, ou da própria. Como a família da Úrsula foi desequilibrada, ou aconteceu aquelas coisas todas que o Leônidas fez e não foi evitado pela família, então as outras comunidades não quiseram assumir o BO, não. Assim, firme, né? Eles só Uhum. assumiram, no caso, por conta da morte do mensageiro. Quando o mensageiro morreu, Porque quando eles a sentiram que coisa tinha que fazer alguma coisa. atingiu o clã de uma forma maior. O mensageiro ele tem esse recurso, né? É uma pessoa importante para o clã. E isso faz com que todos não. Agora a gente vai ter que tomar alguma providência, né? Mas para isso a Uhum. Úrsula teve que ser punida pelos atos dela. Ela não foi tão assim de bom grado. Vamos entrar na sua treta que você está pedindo. Não, você vai ser punido por isso. Sim, E a gente, verdade. perguntas. Pois é, acho que a gente já falou tudo que a gente tinha para falar na questão sobre as percepções do filme. Né? Já estamos aqui há quase 2 horas falando. Vou ver, é quase 2. Uma coisa que o filme foi indicado ao Oscar pela Colômbia, para representar a Colômbia no Oscar, né? Não foi o escolhido, mas ele foi apresentado em Cannes. Então, é um filme, minha gente, que realmente teve um certo sucessinho, né? Um certo impacto nas premiações grandes aí do cinema. E até um dia desse a gente nem só nunca ouviu falar. Mais uma vez, voltando à nossa questão da dificuldade do acesso ao cinema, né? É verdade. E a diretora, né, Cristina Galego, ela fez o argumento do filme, dirigiu esse filme com o Ciro Guerra. Né? Então tem muita Ele, mão dela também nesse filme. eu também vi. E tem muito. Eu vi um videozinho sobre o filme e tal. E eles eram companheiros e se separaram no meio das filmagens. Então, imagina a treta, alerta, dentro desse set para fechar esse filme e tudo isso para finalizar o filme de um casal recém-separado. Tati Doideira, né? pergunta: qual o melhor ato do filme para vocês? E aí, Maísa? Ai, não sei. Não Eu não sabe? tinha pensado nisso. Eu gosto do primeiro. Mas era isso que eu ia dizer, eu acho que eu gosto mais do Canto primeiro. 1. É o que eu vejo mais forte, assim, com a questão das próprias apresentações dos personagens, das tradições.
Eu acho o mais forte, apesar da guerra ser o mais Clímax, impactante. É, eu gosto muito de como o filme apresenta, né? O que a eu gente vai gosto. encontrar. A fotografia do filme é muito bonita. Eles utilizam muitos planos gerais também para mostrar essa questão dos ambientes, principalmente. Para observar como essa variedade geográfica da própria Colômbia. E assim Sim, como ainda vê a ideia do, do ambiente maior de que as pessoas, né? Esses planos são muito necessários para falar sobre isso. Janderson está dizendo, mas soltando mais bombas ainda. Ele foi acusado de abuso, o o diretor, diretor, né? e vai ver foi esse o motivo da separação. Vamos procurar nos sites fofocas para saber o que é que aconteceu depois. Mas isso aqui rolou, gente. E tem uma coisa muito boa também no filme, que vale lembrar, os ambientes mesmo. Existe uma variação do deserto, até para o espaço ou a fazenda, sei lá, que a galera planta maconha que é super verde, né? Eles têm essa mudança que apesar de ser muito diferente, não parece ser tão distante da própria ambientação do filme, né? A plantação da Verdinha é um lugar muito, muito, muito cheio de mato, muito cheio de árvore, e, enfim. Parece ser Eu aqueles li que lugares que é essa quente e úmido, né? região Quente e era a úmido, que quente e vendia úmido. a melhor maconha naquela época. A melhor Eu era não, plantada lá, eu não Guajira. duvido, eu não duvido, querida. Pois parece muito que ali tinha um babado do bom. É a Parece questão mesmo. climática mesmo que fazia ela ser mesmo. E a questão onde as comunidades moravam era muito seco, minha gente. Muito, muito seco. Não sei como é que aquele povo vivia ali, não. Era muito Eu, seco, a terra eu era realmente achei cortada. a Tati falando, o filme desconstrói os estereótipos da Colômbia também. Sim, sim, concordo. Em vários sentidos, até da questão climática, da questão da fisionomia das pessoas étnicas, são tão parecidos conosco. Eu achei. Sim, são mesmo, são. São. Eles não têm os traços indígenas tão forte É como porque deve quando ser, eu fui. são várias etnias, né? Então pode ser que eu achei eles mais próximos de nós, assim, Alagoas. São Não mesmo, sei, são próximas. A fisionomia é sim. fisionomia. Eu achei engraçado os velhinhos, velho. Os velhinhos, parece aqueles velhinhos aqui das piabas que ficam ali na Das esquina piaba. jogando dominó. Jogando dominó. É a mesma vestimenta, é aquele mesmo óculos com as chapinhas caindo assim. Então é muito parecido com a gente em E várias os coisas. óculos, eles é uma característica do Waiu. Os óculos de sol é o Waiu. O Waiu usou tipo as características mesmo deles, assim. Pois é. É porque, apesar, por exemplo, quando eu fui no Peru, a galera, pelo menos lá em Cusco, os peruanos tinham muitos traços, eles não gostam de Inca. indígenas, incas, né? E tinham Incas. muito traço do povo, o povo nativo, assim, né? Apesar da gente também ter uma raiz muito indígena, né? O Brasil, eu não vejo tanta gente com tantos traços indígenas fortes, né? Na aparência, como era lá, como era forte lá. É verdade, a avó da Zaida, parecia umas vozinhas do mercado, diretamente de Palmeira dos Índios. Sim, sim, por que não? São muito mais próximos, eu achei, etnicamente falando, os traços são muito parecidos. Minha gente, depois chegou uma pergunta aqui. Eu vou botar, viu? Vai, Que diga aí. coisa chique, não tô acostumada, não. A diretora Declarou. declarou. Ah, é? Vai ler, Que vai. chique, Carmen. A diretora declarou algo sobre as mulheres do filme não aparecerem tanto, é cultural. Rapaz, se declarou, eu não sei. Confesso. É algo que eu gostaria de saber e pesquisar, mas não,
Se declarou, eu não sei, é uma percepção, e o que eu falei é uma percepção minha mesmo, de Uhum. sentir falta desse poder das mulheres e de como elas podem interagir, entendeu? Porque eu achei que elas tinham potencialidade, tanto na história como nos filmes, e as próprias atrizes eram muito boas, né? Tanto a filha como a mãe, assim, achei elas Ela, expressivas, elas tinham uma presença muito forte, eu falei, só que a eu mulher achei que tá, o filme não. É, não, a mulher vai maravilhoso. fazer filme em Hollywood, Natália Reis, a Zaida, Respeita ela, né? Respeita ela. foi pra Mas eu não Hollywood. vi. Senti falta. Me desculpa se eu sempre vou puxar sardinhas para as mulheres. Eu vou no filme já procurando, minha gente. Cadê a Cadê mulher? Cadê a mulher? cadê as mulheres? O que é que elas estão falando? Né? Já vou aplicando o teste, assim. Estão falando de quê? Tem fala, tem nome. Eu vou fazendo o teste de foreshadow. É assim que chama. Tem Uh, nome, tem nome. Fala de homem, recusada no teste. Porque tem isso, a maioria das é. mulheres que aparecem em filme, elas só falam sobre os seus parceiros, sobre os homens, como se uma vida da mulher só rodasse através dos seus parceiros. E não, minha gente, pelo amor de Deus. A gente faz outros milhões de coisas. A gente tem vida também, a gente tem o nosso próprio projeto, nosso próprio trabalho, nossa própria vida, pelo amor de Cristo na cruz, né? E os filmes muitas vezes reforçam esse estereótipo, ou essa forma de que as pessoas pensam que mulher só fala disso, ou de futilidade, ou de, enfim, outros elementos. Então, Mas Carmen, eu acho que é uma coisa que eu principalmente gostaria de saber e que provavelmente vou procurar, assim. eu acho que Ai, gente, eles ficaram chique. nesse meio termo. Eles utilizam as mulheres, a Úrsula tem papel importante, a própria Zaida e o futuro incerto da Indira também. Sendo que a gente queria mais tempo de tela, queria mais essas mulheres. A Úrsula é a personagem mais complexa do filme, pra mim, tá? Mas eu acho que eles tentam reproduzir essa questão do machismo cultural mesmo. Às vezes tem, mas nesse filme eu achei que não. Eu achei que foi apagamento mesmo. Talvez seja o Ciro Guerra Phillips. É, Mas fica a guerra da Cristina com ele. pode ser, né? Sim, sim. Pode Acho aparecer. que Pode. Não, eu acho que pode, mas eu acho que nesse filme não foi assim. Não foi usado de uma maneira como se fosse, primeiro, proposital, ou no sentido de ser uma fala, uma ausência de fala, uma ausência de narrativa que construísse algo. Eu não senti isso. Eu, Maísa, tá, gente? Não tô dizendo que é o pensamento geral, todo mundo, mirante, assim, não. Eu tô dizendo, eu sinto que o filme foi. Apagou mesmo a importância dessas mulheres, a força que elas tinham. Eu concordo com Rose que Úrsula é um personagem muito complexo, até porque o outro, que é o que eu pensei que poderia ser o principal, que é o Rafa, é um banana. Ele não tem esse peso de personagem, ele não tem, e ela tem, mas eu não acho que o filme utiliza isso de uma maneira efetiva. Ele só pincela, assim, passa por ela, assim, de uma maneira muito mais leve, mas você vê, a né? mulher é tão boa que ela vira protagonista no final do. Ela vai sendo protagonista no quarto canto. A mulher rouba o filme pra ela, simplesmente. É isso que eu tenho a dizer. Ela é, assim, eu digo, pra mim a personagem era muito maior do que ela foi. E é isso que me incomoda. Eu tento entender, porque para mim tipo, tinha muitas vozes ali falando ao mesmo tempo e querendo atuar como o vetor do filme ou da própria narrativa, que para mim muitas vezes assumiu, vários personagens assumiram, né? O próprio Leônidas assumiu em algum tempo, o Mocho assumiu em algum tempo, o Rafa e tal, e a Úrsula não assumiu. Ela pontuava certas coisas, mas ela não tinha esse poder narrativo mesmo como personagem. E isso me incomoda. Isso me incomodou. E eu via potencialidade para ela e também via para Zaira. Zaira? Zaida? Para a Zaida. esposa do Rafa. Enfim.
Eu acho que é essa visão mesmo de muitas vezes deixar a mulher lá como acessório ou como coisa complementar e não como a dona da ação e da função. E isso acontece muito em vários filmes, entendeu? E um traço totalmente, para mim, tem muito a ver com a direção masculina. E vocês devem entender por que que eu acho isso. Para mim, tem muito a ver com a direção e o tratamento das personagens pela direção, assim. Poderia ser mais explorada. Queria mais tempo Com de tela para certeza. essas mulheres. Com certeza, mesmo. Com certeza. É isso. Eu não estou dizendo que o filme é ruim, mas só por conta disso eu não amei o filme. É totalmente diferente da Teta Assustada. Que a gente pega um filme, uma história totalmente potente, um filme foda, que também fala sobre guerra, também fala sobre conflito e sobre várias outras coisas. Mas é um filme dirigido por uma mulher, com personagens mulheres que têm uma narrativa, que têm uma função, que têm um objetivo. Enfim, as mulheres estão ali atuando, estão presentes, entendeu? Elas não estão ali como acessório. Ou como complemento de um personagem que. Ou como um complemento de uma situação que. Entendeu? É isso que eu sinto falta. Mas eu sinto falta disso, gente, não é só no filme da Colômbia, não, viu? Eu sinto muita falta disso no cinema brasileiro. Eu sinto muita falta disso no cinema brasileiro feito no Nordeste. E é por isso que eu estou pesquisando essa aposta. É isso aí. Porque eu acho que muitos dos filmes são dirigidos por homens e colocam as mulheres nessas questões acessórias. Ou as personagens, elas não têm esse impacto ou esse direcionamento de ter uma ação dentro do filme, uma importância real. E isso para mim, isso é um reflexo tanto da produção que é feita por homens, como também do nosso machismo mesmo, quanto sociedade. Né? Então, fazer um salve aí para Maísa, mestre, recém-mestre, e Tati Testão, aniversariante da semana, por favor. Parabéns, Tati. Parabéns! Muitos bolos! Eu queria comer seu bolo. As perguntas, eu acho que está na hora de dar tchau. Foram 2 horinhas conversando. 2 horinhas conversando potoca. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui nessa tarde maravilhosa. Né? Aqui, minha filha, eu não sou a única não, viu? Nessa live, respeita ela, porque ela é a Rose, viu? Você não sabe quem é a Rose. Procure saber, viu? E é isso. Já que não temos, podemos dar tchau. Quer falar alguma coisa, Rose? E, gente, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Acho massa essas discussões. Rendeu, né, gente? Rendeu até demais aí. E a gente vai continuar, né, fazendo as lives. A gente já não decidimos o filme ainda não, né? Não, ainda não. A gente vai decidir nessa reunião que vai ter agora. E é isso aí, gente. Fiquem em casa quem puder. Quem puder, podem ficar em casa. Fiquem em casa. E se cuidem, pelo amor de Deus. Tome a vacina que saiu agora, a vacina que saiu. É bem vacina, tá? Bem vacina. Saiu a vacina do sarampo, por favor. Tome também. Vacine. E voltaremos. Saudades, gente. Saudades de vocês. Saudades do Mirante. Saudades das nossas sessões. Aglomerações. Mas saudades das aglomerações. Saudades de cervejinhas com meus amigos. Saudades, queridos, todos que estão aqui assistindo a gente. Mas estou muito feliz de ter participado da live, né? Nossa primeira live, né? Pelo Mirante, eu e a Rose. Gente. Demoramos, mas chegamos. Mas continuem acompanhando a gente, né? Que logo a gente vai divulgar já a próxima sessão, as próximas atividades que o Mirante está planejando. Que vem coisa boa por aí, ainda esse ano. Viu? Um cheiro em todos. Hasta la vista. Vamos aproveitar o sábado, se der. Beijo. Tchau, Chico, gente. vá assistir o filme, seu safado. Tchau. Tchau.